O efeito Doppler é complicado, né? Tem fórmula grande e o fenômeno é meio difícil de visualizar. Mas eu vou te mostrar uma forma fácil de lembrar e que não precisa pôr as combinações de sinais. Esse mais menos aqui, ó, pode jogar fora. Pode considerar só que é menos. Ah, bem mais fácil, né? Vem comigo, você está no canal Muito Fácil. Primeiro eu preciso mostrar o que é o efeito Doppler. Imagine uma fonte de ondas sonoras, que é o caso mais conhecido, mas funciona para outros tipos de ondas também. Eu vou desenhar aqui um ponto emitindo as frentes de onda. As frentes de onda são circunferências com o centro na fonte e raio que cresce ao longo do tempo com a velocidade de propagação da onda no meio. Parece muito com a superfície da água, onde tem gotas pingando, né? Isso porque as gotas fazem surgir ondas se propagando a partir do ponto em que tocam a água. Agora eu vou fazer uma pequena mudança. Vou colocar uma velocidade nessa fonte relativa ao meio em que as ondas se propagam, que pode ser o ar ou a superfície da água. Imagino que for mais fácil para você. Presta atenção na diferença que dá só de colocar a fonte em movimento. Então, vamos lá. Comecei a emitir as frentes de onda. Pode perceber que à direita, as frentes de onda estão mais próximas do que à esquerda. Aqui à esquerda elas estão mais espaçadas. Essa diferença aqui é o efeito Doppler. Isso porque as circunferências com raio crescente partem de pontos cada vez mais para a direita. Então, um observador à direita recebe as frentes de onda com frequência maior do que outro observador à esquerda. Claro que se por acaso esse observador estiver com velocidade, ela vai acabar afetando também, de alguma forma, a frequência que ele recebe. Pronto, está explicado o que é o tal do efeito Doppler. A ideia por trás da dedução da fórmula é o seguinte, vou contar para ninguém se perder no meio do caminho. Eu preciso encontrar o período entre a passagem de duas frentes de onda consecutivas pelo observador. E aí, quando eu achar esse período, a frequência é o inverso dele. Então, é só fazer 1 sobre o período encontrado. Dá para fazer isso usando só cinemática, que é a primeira parte da física que a gente aprende na escola, por ser uma coisa que experimentamos no dia a dia. Diferente de, por exemplo, relatividade, que é uma coisa difícil de perceber com os nossos sentidos apenas. Mas, se você quiser aprender relatividade, põe aí nos comentários, que no canal Muito Fácil é você que manda. Continuando a nossa dedução da fórmula do efeito Doppler. Eu vou colocar no referencial da Terra que a velocidade da minha fonte é, deixa eu ver aqui, V índice F, pode ser? E que V é a velocidade das frentes de onda. Eu vou definir o sentido da trajetória para a direita. Então, a minha fonte vai começar a emitir várias frentes de onda e a velocidade relativa entre elas é V menos VF. Daqui a pouco eu vou precisar usar isso. Beleza. Essa é a situação. Mas é mais fácil fazer a conta no referencial das ondas. É que no referencial das ondas é a fonte que se afasta com velocidade V menos VF. E cada frente de onda que surge, ela fica parada. É o que a gente queria, né? Isso porque a velocidade relativa entre as ondas e a fonte deve se manter. Não importa qual referencial tomado. Então, a velocidade desse referencial da fonte é V menos VF. Já podemos calcular a distância entre frentes de onda seguidas, que é o seguinte, o valor de D é igual à velocidade, no caso V menos VF, multiplicada pelo período da fonte. Tendo esse valor, podemos calcular o período que demora para duas frentes de onda seguidas atingirem o nosso observador. Mas eu tenho uma ideia melhor. Olha só, eu vou aproveitar a simetria entre fonte e observador para usar essa fórmula de novo. É porque nesse mesmo referencial, a velocidade relativa do observador é conhecida. E se eu calcular a distância entre frentes de onda com a sua velocidade e seu período, o valor tem que ser o mesmo D que acabamos de encontrar. Então, com a velocidade V menos VO, eu tenho como calcular o D de novo. O D, nesse caso aqui, vai ser igual à velocidade V menos VO do observador, multiplicado pelo período entre frentes de onda do observador. Você percebeu que já apareceram os fatores presentes na fórmula do efeito Doppler? Pois é, agora é hora de finalizar a nossa dedução. Já está quase acabando. Então eu obtive essas duas formas para o D. Sempre um produto de diferença de velocidade por período. Então eu vou usar o D para igualar esses dois produtos aqui, já que eu não quero o D, né? No final, o que eu preciso fazer é isolar o TO. Então eu posso passar o TO para o lado aqui, dividindo, passo o V menos VF e o TF dividindo também, e chego na forma final. Vou reescrever para não ficar esquisito. Vai ficar o seguinte, 1 dividido por TO é igual a 1 sobre TF vezes
V menos VO sobre V menos VF. Mas lembra que os inversos dos períodos aqui são as frequências. Então pronto, última forma. FO é igual a FF vezes V menos VO sobre V menos VF. Pronto, deduzimos a fórmula do efeito Doppler. Está aqui para a gente. Resumindo essa fórmula, ela diz que as frequências e as velocidades relativas são proporcionais. Desse jeito, é mais fácil de lembrar, separando fonte e observador para cada um dos lados da igualdade. Agora, eu vou te passar aquela dica boa para você não precisar decorar a fórmula com as variações de sinais. Fazer a seguinte coisa. Você viu que a dedução que eu fiz, ela foi feita com cinemática e em nenhum momento eu precisei falar qual que era o sinal da velocidade. Você viu isso? Porque quando a gente define o sentido de uma trajetória em cinemática, o sinal da velocidade é negativo quando ela aponta no sentido oposto. O nosso sentido positivo é da fonte para o observador, o mesmo da velocidade das ondas. Então, se a velocidade da fonte ou do observador estiver no sentido oposto, o sinal de menos aparece automaticamente e aí o menos com menos dá mais. Não precisa decorar porque você consegue inverter na hora que precisar. Aliás, tem vídeo aqui no canal sobre por que menos com menos dá mais. Vou deixar aqui no card para você assistir. Aproveita que está curtinho e também tem uma versão em shorts. É bem mais fácil aproveitar o que você já sabe, assim não precisa decorar e nem correr o risco de se atrapalhar quando for usar a fórmula. Comenta aqui embaixo se essa demonstração te surpreendeu. Nem foi tão difícil, né? Se você gostou desse tipo de vídeo de física, deixa um like para eu saber. Aí eu faço mais conteúdo desse jeito. É por isso que você tem que acompanhar o canal Muito Fácil. Porque além de matemática, a gente também mostra que física pode ser fácil. E dá até para aprender mais rápido com as animações. Conhecer o motivo das coisas faz a gente confiar mais nas fórmulas e não ficar só decorando. Você me vê no próximo vídeo, hein? Já tô lá te esperando.